também estava realizando ali um trabalho escravo. E quando a gente olha para o livro do Apocalipse, ele tem algumas das suas dificuldades por conta da sua linguagem, da sua literatura. É uma literatura diferente de todas as outras da Bíblia. Os autores chamam, né, como o livro, o nome é Apocalipse, eles chamam então de uma literatura apocalíptica, que é uma leitura especial para esse livro, porque o livro se expressa muito por meio de alegorias, você vai ver muitos símbolos. Se você for notar, tem muitas imagens que são do Antigo Testamento. Isso aqui é uma chave, isso aqui é muito importante. A gente olhar para o Apocalipse e tentar encontrar as imagens que estão no Antigo Testamento, porque é impressionante como tem a quantidade de imagens do Antigo Testamento que são presenciadas ali na visão do apóstolo João. Eu vou mostrar um mapinha aqui para vocês, e a intenção ao mostrar esse mapa é a seguinte. No início ali do cristianismo, a igreja ela estava mais presente ali na região de Jerusalém, Cesareia. Você vai ver ali na parte inferior direita da sua tela aí, você vai ver região ali de Damasco. O evangelho, os cristãos estavam mais naquela localização. Passado um tempo, em especial com o apóstolo Paulo, o evangelho começou a ganhar mais adeptos ali na região da Ásia Menor, onde você vê ali no mapa a Galácia, você vai ver Mísia, você vai ver Frígia, Lídia. Nessa região começa a surgir muitos cristãos, por um esforço, é claro, do apóstolo Paulo, que foi um dos grandes plantadores de igrejas, mas também por conta da dispersão de perseguições que existiram nessa época. E então a igreja, o evangelho chega ali na região da Macedônia, Acaia, que são essas regiões mais distantes. É importante a gente olhar isso aqui, porque quando nós vamos ler o Apocalipse, é descrito 7 igrejas, e essas 7 igrejas elas estão exatamente nessa região que nós chamamos ali da Ásia Menor, que era no período bíblico. Você vê aí os pontinhos vermelhos, que era a região ali que hoje é conhecida como a Turquia, né? A atual Turquia. Mas então, as principais igrejas da época estavam nessa região da Ásia Menor. E o apóstolo João estava exilado, está ali o pontinho vermelho com o nome Patmos, é ali que o apóstolo João estava exilado. A ilha tinha cerca de 34 quilômetros quadrados, é uma ilha aparentemente pequena. Ela estava ali a uns 50 quilômetros ali da Turquia. Então, só para vocês perceberem que durante um tempo o cristianismo ele se tornou mais forte nessa região. Tem uma imagem que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é a imagem da ilha de Patmos. Olha só que ilha bonita. Um bom lugar para passear hoje, né? Mas na época isso aqui era um local de exílio. E é interessante você olhar para essa imagem aí da ilha de Patmos, porque muito das coisas que Deus mostra para João fazia parte também da geografia dessa ilha. Você vai ver um anjo que ele é um anjo muito grande e ele coloca os pés no mar e um outro pé ele põe na terra. Então, essa imagem, João está vendo, está tendo uma visão a partir também da sua geografia. João vê monstros que surgem das águas, exatamente porque a visão que ele estava tendo do local onde ele estava tinha esta geografia. Então, Deus revela para João as coisas relacionadas ao futuro escatológico
e também algumas coisas relacionadas ao tempo presente histórico, a partir também dessa geografia. Nós temos aqui também a divisão do livro do Apocalipse, só para vocês terem uma visão mais panorâmica do livro, que nós estaremos trabalhando aqui. Ó. Se a gente fosse dividir o livro em 7 partes, como seriam essas 7 partes, para você ter uma noção? Seria dividido exatamente dessa forma, que é onde os teólogos mais compreendem. Nós temos a primeira parte, que seria a fala das 7 igrejas, a visão ali das 7 igrejas, como que Deus olha os seus defeitos, as suas qualidades, estão descritas nessa parte. Do capítulo 4 a 7, fala-se dos 7 selos, é uma descrição de toda a história que representa os últimos dias, que é o tempo que marca a primeira vinda de Cristo, em especial no momento em que Cristo ele é crucificado, ressuscita ao 3º dia, os discípulos ficam em Jerusalém, esperando que do alto eles fossem revestidos de poder, e quando desce o Espírito Santo sobre os discípulos, o apóstolo Pedro pega a palavra e ele diz que se cumpriu naquele momento em que desceu o Espírito Santo sobre eles, cumpriu-se a profecia de Joel, de que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, aquele momento do Pentecostes sinaliza o início dos últimos dias, que vão até a segunda vinda de Cristo. Então, os 7 selos estão dentro desse período. Então, nós temos os sinais que acontecem até a volta de Jesus. Bem mais perto do final, esses sinais vão se intensificar, que é aquela imagem de uma mulher grávida que está para dar à luz, então ela chega nos últimos dias para que a criança nasça, ela começa a ter contrações maiores e com menos tempo de distância uma da outra. Então vai chegar uma hora que os sinais vão se apresentar de maneira mais intensa e com espaço menor, até vir, então, o grande dia do Senhor, a grande tribulação e a volta de Jesus. Aí nós temos a terceira parte, que são as 7 trombetas, a quarta parte, que são as 7 vozes celestes, porque o apóstolo João, ele escuta uma voz muito forte e cada voz explica algo. Então, nós temos ali as vozes celestes. Aí nós temos a quinta parte, que são as 7 taças, que são exatamente o início, na verdade, o final do juízo de Deus sobre os ímpios. As 7 trombetas é o início do juízo e as 7 taças, o final desse juízo. E as 7 trombetas estão ali, junto com as 7 taças, dentro desse período chamado Grande Tribulação. Aí nós temos na parte 6 as 7 visões do julgamento, porque João ele descreve, do capítulo 17 ao 19, ele fala muito, ele viu algo. E sempre o que ele vê é uma expressão do julgamento que Deus está realizando sobre os ímpios. Aí nós temos a última parte, que seriam as 7 visões da consumação, do capítulo 20 ao 22. Aí aqui nós temos de novo mais 7 expressões, onde João fala, eu vi. Só que agora ele vê coisas boas e não coisas ruins, né? E aí tudo vai ser consumado, o juízo final dos inimigos de Deus, e também o momento em que nós passamos pelo milênio, aí depois desce a Nova Jerusalém, né? A cidade perfeita, criada por Deus. Na verdade, é uma restauração dessa terra atual, mas que Deus, então, mostra para João. Então, essa é uma breve introdução do livro, para que vocês tenham uma visão mais panorâmica do que João está tendo como revelação. E a nossa intenção, junto com vocês, é de que, com a graça de Deus, a gente possa expor o livro do Apocalipse
capítulo a capítulo, destacando as expressões mais importantes, para que você tenha uma compreensão, e quando você pegar a sua Bíblia para você poder ler, quando você se deparar com esses textos, você saiba o que Deus está falando. Nós não vamos falar sobre tudo, é claro, porque nós também não sabemos tudo, mas aquilo que Deus tem deixado claro com relação à leitura do Apocalipse, dentro daquilo que a Igreja Adventista da Promessa ela acredita, é importante que a gente tenha conhecimento. Então, nós vamos iniciar aqui em Apocalipse, capítulo 1, e nós vamos até o capítulo 3 hoje com vocês. Vou tentar fazer bem rapidinho a apresentação aqui dos versículos. É importante que você também, se você puder, tiver condições de estar com a sua Bíblia aí, você vai fazendo anotações, porque isso aqui é importantíssimo para o seu crescimento espiritual. Então, no capítulo de número 1, dos versículos de número 1 ao 3, nós temos aí as primeiras falas do apóstolo João. Ele inicia dizendo que aquilo que está acontecendo é uma revelação de Jesus Cristo. Então, quem revela aquilo para ele é o próprio Cristo. E ele destaca para a gente também essa expressão revelação, é da onde surge o nome do livro. É a primeira palavra que nós temos nos escritos, e é daí que surge, então, o nome Apocalipse, ou revelação, que é o seu significado. Apocalipse é a palavra grega, e revelação seria o seu significado. Por que esse nome? Porque revelação significa tirar o véu, Apocalipse significa tirar o véu. É uma revelação que João teve, porque Deus tirou o véu das coisas futuras que estariam acontecendo e mostrou para ele. Então, esse é o significado da palavra Apocalipse ou revelação. Então, Deus revela para João. O versículo 2 fala que ele notificou ao seu servo João, e antes, ali um pouquinho no versículo 1, fala que é para mostrar aos seus servos. Essa ideia de que o escrito do Apocalipse ele tem um propósito. Deus falou para João escrever as coisas que ele mostrou, porque isso era para ser mostrado para a igreja. Então, o propósito é mostrar para os seus servos. Então, a ideia aqui é de que esta carta ela deveria ser dirigida à igreja, aos servos de Deus. Até por isso, as expressões que estão contidas neste livro, elas só podem ser decifradas pelos cristãos, que entendem a história bíblica, que têm um relacionamento com Deus. O ímpio não vai conseguir traduzir e ler o livro do Apocalipse, exatamente por conta disso. Deus permitiu a João escrever, mas ele colocou numa linguagem que apenas os servos de Deus conseguiriam ter uma clareza, um entendimento ao lê-lo. Foi notificado ao seu servo João, que descreve que João recebeu essa visão primeiro, essa revelação primeiro. O apóstolo foi testemunha ocular de Jesus e também depois foi testemunha das coisas que aconteceriam no futuro. O versículo 3 fala para nós que são bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas que estão escritas neste livro, porque o tempo está próximo. Essa ideia de bem-aventurança, porque se a gente conseguir ouvir, ler e entender para poder guardar essas palavras, nós conseguiremos fazer uma leitura do tempo atual que nós estamos vivendo. E, a partir disso, nós não teríamos tanto desespero. Por isso que o livro do Apocalipse ele traz esperança. Quem não conhece o livro tem medo porque não consegue entender, né? Mas a imagem dos cristãos aqui que receberam esta mensagem é que eles seriam bem-aventurados enquanto eles estão lendo. Eu estou tentando olhar
aqui o chat também, para que vocês consigam me sinalizar se estão conseguindo ouvir bem. Alguém poderia, por gentileza, escrever se está conseguindo me ouvir, se está bem o áudio, só para a gente poder continuar aqui com mais garantia? Ótimo. O Saulo colocou está ótimo, pastor. A Elza também falou que está tudo ok. Beleza. Então vamos seguir. Nos versículos de número 4 até o versículo de número 6, você vai ver João dizendo que ele... o texto fala bem assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Essa expressão das 7 igrejas, é importante a gente destacar que essas igrejas eram igrejas reais. Algumas pessoas não conseguem entender isso, mas essas igrejas existiram naquela época, quando Deus orienta para que João escrevesse esta carta. Ela seria endereçada para essas 7 igrejas, que eram igrejas reais. E, nesse sentido, a gente também pode entender que a expressão 7, por ter muito essa expressão 7 no Apocalipse, e ela significar a totalidade de alguma coisa, a perfeição de algo, nós também podemos entender que foi escrita para aquelas 7 igrejas, que seriam compartilhadas com as outras igrejas daquela região, porque aquelas igrejas eram as principais. E também nós podemos entender que as 7 igrejas compõem todas as igrejas de todas as épocas e em todos os lugares, porque Deus escreveu, orientou João a escrever o Apocalipse para que todas as igrejas tivessem acesso, todos os servos de Deus. O texto fala a respeito dos 7 espíritos e diz que se acham diante do seu trono, do trono de Deus. Os 7 espíritos diante de Deus é uma referência ao Espírito Santo. Até porque o número 7 tem essa ideia de perfeição e totalidade, então quando fala o Espírito de Deus, está fazendo uma descrição bem direta para o Espírito Santo. É importante você perceber que quando você lê no Apocalipse a expressão tocha do altar, ou tocha no altar, é uma referência também ao Espírito Santo. Quando você lê falando sobre candelabro de ouro com as 7 tochas, também é uma referência ao Espírito Santo. Nós vamos ver algumas passagens na Bíblia, não vê aqui agora no curso, né? Mas enquanto você vai lendo a Bíblia, você encontra algumas passagens, como 1 Samuel 3, versículo 3 e 4, onde o texto fala assim, que enquanto Samuel já estava deitado, aí o texto fala bem assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e aí Samuel vai responder a Deus. Essa imagem do candelabro, da lâmpada de Deus dentro do templo, é a referência ao Espírito Santo. No Antigo Testamento tinha uma referência, simbolizava o Espírito Santo. Quando você vê as tochas sobre a cabeça dos discípulos em Atos 2, no momento do Pentecostes, é uma figura do Espírito Santo. Quando você olha para os 7 Espíritos de Deus, é uma figura do Espírito Santo. Então é bom guardar isso, né, para você poder compreender o Apocalipse. Lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19, também fala para a gente não extinguir o Espírito, né? Essa imagem, não apagueis o Espírito, essa ideia do Espírito Santo dentro de nós. O versículo 5, temos alguns jogos de palavras onde fala da parte daquele, né? Onde está escrito ali, ó, da parte de Jesus, Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. No versículo 5 até o 6, você vai ver uma descrição da triunidade, porque não fala só de Jesus, mas fala também, se você for olhar o versículo 4 também, fala da parte daquele que é, que era e que há de vir. É uma referência a Deus, o Pai. Quando fala do Espírito Santo, fala dos 7 Espíritos de Deus, e quando fala de Jesus, fala
da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, porque ele testemunhou até o fim, ele foi mártir, ele morreu pela igreja, então ele foi a testemunha fiel. Aí o texto fala que ele é o primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro a morrer, mas ele foi o primeiro a ressuscitar, no sentido espiritual. Nós só ressuscitaremos porque ele ressuscitou, então ele é o primogênito dos mortos. E o texto fala que ele é o soberano dos reis da terra, essa ideia da soberania de Deus. No versículo de número 7, nós temos a expressão eis que vem com as nuvens. Né? Essa expressão onde fala que todo olho verá, até quantos os traspassaram, é uma referência de como será a volta de Jesus, porque a volta de Jesus será visível a todos, vai ser pública, vai ser notória, não vai ser secreta, como algumas pessoas entendem, algumas pessoas pensam que a volta de Jesus será secreta. Tem até algumas pessoas que creem nessa teologia. A vida do Senhor Jesus vai vir, ninguém vai saber quando veio, alguns vão ser arrebatados, vai ter gente sumida da terra. Isso não tem na Bíblia. A Bíblia vai dizer que a volta dele vai ser visível, né? Todo olho verá. Ele vai vir com as nuvens, né? Todos verão ele. Então, é uma repetição também, essa expressão das palavras de Jesus, lá em Mateus 24:30, onde ele mesmo diz, ele fala, olha, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então esse sinal no céu será visto por todo mundo do dia da volta dele, e os ímpios vão se lamentar. Os cristãos vão se alegrar, mas os ímpios vão lamentar. No momento em que Jesus for vir, quem for ímpio vai morrer por conta da glória de Deus, da majestade dele. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar com o corpo glorificado para encontrá-lo nos ares, nas alturas, ao encontro dele. E os que estiverem vivos, que são fiéis a Deus, serão glorificados, transformados, para poder se encontrar com Deus, porque ninguém pode estar diante dele se não estiver glorificado, né, transformado, sendo uma nova pessoa. Aí João apresenta que Jesus é o alfa e o ômega. Essa expressão aqui é a ideia de que Jesus ele é a primeira e a última palavra do alfabeto grego. Ele é o princípio, ele é o fim. As coisas começaram nele, vão terminar nele. É ele quem rege toda a história. É Jesus quem abre o livro, que abre os 7 selos e desenrola toda a história. Tudo começa em Cristo e tudo vai terminar também nele. E as coisas vão ser restauradas também a partir dele. Dos versículos ali, versículo 9 até o versículo de número 11, nós temos outras expressões que estão ali na tela. João se apresenta como companheiro de tribulação, porque João estava vivendo aquilo também, mas ele estava perseverante na sua fidelidade ao Senhor, algo que era muito difícil naquela época. Os cristãos estavam sendo muito perseguidos. Tem hora que a gente fala mais das pessoas que sofreram por amor a Cristo, mas dentro da história do cristianismo, família, também houveram muitas pessoas que negaram a Cristo por conta do medo, por conta daquela situação, da perseguição. Há muitas histórias que falam sobre isso. Então, João se coloca nessa posição. Ele fala, olha, eu sou companheiro de vocês na tribulação, eu estou junto com vocês, né? O versículo de número 9, a parte B, João fala, eu achei-me na ilha chamada Patmos. Então, João revela aqui, está claro para nós, que ele estava nessa ilha, e essa ilha era usada, então, para exilar os inimigos de Roma, e João estava lá, como a gente já falou. O versículo de número 10, João diz que ele se achou em espírito. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Então, essa expressão de se achar em espírito, achei-me em espírito, é uma ideia que João está transmitindo para nós, de que o mundo espiritual e o mundo físico se misturaram naquela hora. Os dois mundos se conectaram.
o tempo presente e as coisas futuras também foram apresentadas para João. É como se João tivesse conseguido ter acesso a tudo isso. E então ele tinha a visão das coisas históricas, espirituais, e a visão das coisas históricas físicas que estariam acontecendo durante esse período. Quando fala no dia do Senhor, há muita discussão com alguns teólogos quanto a isso, mas para nós está muito claro que o dia do Senhor é uma referência ao dia de sábado, porque é dito em muitas ocasiões na Bíblia o sábado como sendo o sábado do Senhor. Então, é um dia que tem uma ligação com Deus. Porém, tem algumas pessoas que têm as suas interpretações. Eu vou apresentar elas aqui para vocês mais a nível de conhecimento. Tem gente que entende esse dia do Senhor como sendo um dia escatológico, como sendo o dia do Senhor, no caso da sua vinda. Há sim uma abertura para esse entendimento, até porque João teve uma visão do dia do Senhor da volta, mas, ao que parece, é mais uma revelação exata do sábado, né? Algumas pessoas que têm o entendimento de que aquele dia era o dia do Senhor, seria o dia do imperador romano, que era celebrado uma vez por mês. Isso aqui é muito difícil de ser, porque não tem nenhuma referência. João está falando do Senhor Jesus, do senhorio de Jesus, e de repente ele vai apresentar o dia do Senhor como sendo o dia do imperador. Não tem cabimento. E outras pessoas têm como sendo o dia do Senhor, como sendo domingo, só que a gente não tem nenhuma evidência bíblica, é difícil de compreender dessa forma. Então, nós entendemos como sendo o sábado. O texto fala também, escreve em um livro e manda às 7 igrejas. Então, João pegaria aquela revelação, colocaria num livro. Não imagine um livro como os livros de hoje, tá bom? Eram livros diferentes, eram os pergaminhos, era diferente do que nós temos agora nas nossas mãos. Do versículo de número 12 ao versículo de número 20, nós temos João falando que ele se voltou para ver quem era que falava com ele, e voltado, ele viu 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro é essa visão das igrejas. Você vai ver a expressão no Apocalipse, candelabro, que é aquele utensílio usado no templo com 7 hastes, com aquele foguinho em cima, né, a chaminha em cima, para iluminar o tabernáculo. Essa é uma visão do Espírito Santo. Quando você escutar a expressão candeeiro, é uma haste só com um foguinho em cima. Então, o candeeiro é uma representação da igreja. E João vê 7 candeeiros, que é a expressão da totalidade das igrejas. E no meio do candeeiro estava, então, um homem, né? Alguém semelhante ao Filho do Homem, que é uma descrição clara da pessoa de Jesus Cristo. Você vai ver na sequência ali, ó, dos versículos 13 em diante, fala que ele tinha vestes talares, versículo 13, que é uma referência à roupa de um sacerdote e de um rei. Você vai ver que essa roupa estava cingida, o texto fala que ele estava cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. É uma espécie de uma túnica longa, e tem uma faixa na altura do peito. É uma lembrança aqui de uma roupa como a roupa de um juiz. Dá para a gente ter essa interpretação também, porque julga corretamente. Cristo julga corretamente. Está lá a imagem do Senhor. Ele é sacerdote, mas ele também é rei. Ele também é juiz. Ele julga corretamente. Ele tem cabelos brancos como a neve, essa ideia da sua santidade, da sua pureza, mas também da sua eternidade. Cabelo branco lembra sabedoria, conhecimento, alguém vivido. Então, Deus, Jesus Cristo, é o mais sábio, ele é o que conhece mais. Então, está aqui a descrição, é a mesma imagem lá de Daniel 7:9, onde fala que ele é o ancião de dias, né? Então, essa ideia da sabedoria de Deus. Os seus olhos como chama de fogo, no versículo 14,
fala do seu conhecimento que é perfeito. Nada escapa do conhecimento de Deus. O fogo alcança todos os lugares. Essa ideia de que Deus vê a todos, em todas as ocasiões, em todos os lugares, em todas as épocas, é um sinal da sua onisciência. É igual o Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, é o conhecimento de Deus. O texto fala também que os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, versículo 15. O bronze polido transmite a ideia da força, da estabilidade, fala da sua onipotência, do seu grande poder. Ele tem os pés fortes, ele pisa e ele julga as nações. Quando a gente olha lá para a história de Davi e Golias, os filisteus usavam uma armadura, e a armadura era de bronze. E o bronze, na época, se eu não me engano, ainda hoje, o bronze é assim, é um dos metais mais fortes, mais resistentes. Então, essa ideia da resistência de Deus e também do seu poder, do seu julgamento. Quando ele pisar a terra, ele vai julgar as nações. A sua voz é como voz de muitas águas, versículo 15. Fala do seu poder irresistível, da sua palavra poderosa, uma palavra também que traz salvação e traz julgamento. Lá, nessa passagem, está essa ideia de que a palavra de Cristo ela é poderosa. Versículo de número 16, fala que ele tinha na mão direita 7 estrelas. As 7 estrelas é a imagem dos 7 pastores, das 7 igrejas, que são 7 candeeiros, e mostra para nós, mostra para todos nós aqui, como que Deus ele cuida da igreja. Ele tem os pastores nas suas mãos. É ele quem dirige a igreja. É ele quem dirige os líderes. Então, essa imagem, ele está com as 7 estrelas nas mãos, que são os pastores dos 7 candeeiros, das 7 igrejas. Ao ouvir isso, ao ler isso, o leitor da época teria muito conforto por saber que mesmo a igreja passando por tribulação, por dificuldade, Deus estava conduzindo a igreja e também os seus líderes. No versículo de número 16, parte B, fala que da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. É o mesmo texto lá de Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes. É o poder da sua palavra. A parte C do versículo 16 ali, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. É a figura do Cristo glorificado. Não é mais aquela imagem de um Cristo sofrido, do Cristo crucificado, mas agora é de um Cristo glorificado. É essa a imagem. Ele está lá no céu com todo o poder e ele aparece para João. Na sequência, no versículo 17, João fala, olha, quando eu vi isso, eu caí aos seus pés como morto. É claro, ele está diante da glória de Deus, da majestade de Deus. Então, João cai diante dele, como qualquer um de nós, diante da majestade de Deus, a gente cairia diante dele em humilhação, em adoração, e João faz isso. E o próprio Deus pega nas suas mãos e o coloca de pé. Essa ideia de que Deus é quem nos levanta. É Ele quem pega nas nossas mãos e nos coloca de pé para viver o seu plano e a sua vontade. No versículo 18, o texto diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. Né? Essa ideia da autoridade de Deus. Se refere ao senhorio de Cristo sobre tudo. Sobre a terra, sobre os céus, sobre o inferno, sobre tudo. Sobre as pessoas, sobre anjos, sobre animais. Deus tem toda a autoridade. E os leitores da época tinham muito medo, porque eles achavam que a autoridade estava toda depositada nas mãos do imperador romano. E Deus está falando bem assim, olha, a autoridade final é minha. O versículo 20 termina com o Senhor Jesus explicando ali o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão, os 7 candeeiros de ouro e as 7 estrelas. Né? Ele fala que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, que são 7 candeeiros, então aqui explica tudo que a gente já falou, amarra o texto. Né? Aí nós chegamos aqui no capítulo de número 2, e a gente vai fazer uma descrição aqui das igrejas, das 7 igrejas descritas no Apocalipse. Nós temos aqui, do versículo 1 ao 7 do capítulo 2, a igreja de Éfeso,
A igreja de Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor e era uma das igrejas mais importantes da província romana. Do versículo 2 ao 6, Jesus fala bem assim: eu conheço as tuas obras, da igreja de Éfeso, o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus. Lá no versículo 6, no finalzinho, fala bem assim: e também tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Eu coloquei aí no texto que vocês estão vendo uma expressão em verde, a outra em vermelha, a outra em verde, a outra em azul, só para vocês perceberem que sempre que Deus fala a respeito da igreja, das 7 igrejas, ele tem uma forma de falar com elas, de apresentar suas qualidades, os seus defeitos e fazer uma promessa. Só para vocês notarem aí. Então, quando Jesus fala que conhece as tuas obras, o teu labor, Jesus está dando um elogio para a igreja de Éfeso, porque aquela igreja ela tinha uma fidelidade doutrinária muito forte, graças a Deus. Ela rejeitava os falsos apóstolos que surgiram naquela época. E ela foi uma igreja perseverante. E ainda destaca aqui o texto que ela odeia as obras dos nicolaítas, que era uma seita. Eles se consideravam uma igreja na época, mas a gente, pela história, sabe, entende que era uma seita que existia na época, aonde incentivava que as pessoas ali adorassem os deuses pagãos. Há também uma referência de que nos seus cultos eles se alimentavam de carnes sacrificadas aos ídolos e também se entregavam aos prazeres sexuais ali. Então, Jesus fala, olha, isso é bom, você odeia as obras dos nicolaítas, você tem odiado, e eu também as odeio. Só que Jesus também traz para nós aqui uma correção, dizendo que aquela igreja, por mais que ela tinha uma fidelidade doutrinária, ela também tinha um grande erro. O versículo 4 e 5 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aí Deus, então, traz essa correção para essa igreja, dizendo que eles precisavam se arrepender, porque eles haviam abandonado o seu primeiro amor. Veja que essa igreja tinha uma boa doutrina, tinha um apego, né, às questões doutrinárias, uma fidelidade doutrinária, mas faltava fogo no coração, faltava quebrantamento no coração, e Deus então fala para que essa igreja se arrependesse. É uma expressão que Deus fala para todos nós, né? É interessante que, se a gente for olhar para o momento em que a igreja de Éfeso surgiu, ela surgiu de um grande avivamento, a plantação dessa igreja. E quando João está escrevendo essa carta, se passaram ali uma média de 50, 60 anos, no máximo. E esse período já deu para que aquela igreja viesse, então, a perder o seu fervor espiritual. E aí Cristo, então, fala para ela se arrepender o quanto antes, senão ele mesmo viria ao encontro dela e tomaria, removeria o seu lugar, essa ideia de que Deus traria, então, o juízo para ela. É um convite para arrependimento. A promessa de que a ideia do versículo 7 é que ao vencedor dar-lhe-ei se alimente da árvore da vida. É uma ideia aqui da salvação. Se você se arrepender, vai ser salvo. A segunda igreja é a igreja de Esmirna, dos versículos de número 8 ao 11. Esmirna era a cidade mais bonita ali entre aquelas 7 cidades. Foi lá onde se desenvolveu também a adoração ao imperador Domiciano. Por ele se tornar imperador e fazer com que todo o Império Romano voltasse a adorar os ídolos pagãos, principalmente os de Roma, a maioria das cidades tinham templos pagãos. E a cidade de Esmirna tinha ali um centro, um lugar de adoração ao imperador Domiciano. O versículo 9 fala: conheça a tua tribulação e a tua pobreza. Era uma igreja sofrida. Estava numa cidade ali muito bonita, muito importante, mas era uma igreja sofrida. O texto fala que
Deus conhecia a sua pobreza, essa ideia de que ela era uma igreja pobre ali da região, mas que ela era rica aos olhos de Deus. Humanamente falando, era uma igreja pobre, as pessoas olhavam e não davam muita importância, mas aos olhos de Deus, ela era uma igreja rica. E o texto fala também que na parte B ali, né, do versículo de número 9, Deus fala: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rica. E aí fala também de um grupo de pessoas, né? Falei a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Essa expressão aqui de sinagoga de Satanás era provavelmente judeus que adoravam o imperador Domiciano, já que lá tinha um centro de adoração ao imperador, eram judeus que se tornaram cristãos e depois passaram a adorar o imperador, e é visto então como igreja, né? Uma sinagoga, uma igreja do diabo, né? Versículo de número 10, o texto diz que não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aqui não é uma referência à grande tribulação, é uma dificuldade que aquela igreja iria sofrer, era uma perseguição local, por conta deles estarem naquela cidade, sendo uma igreja muito forte na adoração ao imperador, que eles passariam por uma grande perseguição, mas que se eles fossem fiéis, eles seriam recompensados, receberiam a coroa da vida, que é a salvação, né? Coroa fala de vitória, essa ideia de que eles venceriam e receberiam de recompensa a salvação. A terceira igreja citada é a igreja de Pérgamo, dos versículos 12 ao 17. A igreja de Pérgamo, família, era na verdade, a cidade de Pérgamo era um centro, um núcleo religioso da Ásia. Então, a cidade mais religiosa das 7 é Pérgamo. E havia em Pérgamo muitos templos dedicados aos imperadores, não só a Domiciano, mas a outros imperadores. E há uma descrição de vários, no contexto histórico, de vários deuses que eram adorados ali, como Atenas, Dionísio, Zeus, Asclépio, e por aí vai. No versículo de número 13, o texto descreve que Jesus fala: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Essa imagem do trono de Satanás, que era a cidade mais religiosa da época, com templos pagãos aos montes, né? Então, a igreja de Cristo vivia ali em Pérgamo em meio a muito misticismo. A igreja era muito hostilizada. A igreja ali foi martirizada por conta da sua fé. Essa igreja sofreu muito. Em Pérgamo estava o culto ao imperador, onde as pessoas queimavam incenso e adoravam esse imperador como seu senhor. O culto ao imperador era um elemento unificador para a diversidade cultural e para a política, então facilitava tudo ali naquela cidade, facilitava se a pessoa fosse, se ela adorasse ao imperador e fizesse parte desses cultos. No versículo de número 13, você vai ver a descrição de alguém que foi morto exatamente por isso, né? Fala bem assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. É uma ideia ali, é uma descrição de um cristão que foi morto exatamente por conta de ele servir a Deus. Então, esse Antipas aqui é uma testemunha de Cristo, um cristão da época, que foi morto, e ele é citado aqui como sendo um exemplo, né, dessa perseguição. O texto também fala no versículo 14 e 15, que tem ali alguns que sustentam a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas, é aquela mesma ideia de uma igreja, de uma seita, que passou-se, então, a adorar o imperador. Era um grupo de pessoas
que adorava ali o imperador com oferendas, comendo carnes sacrificadas aos ídolos, prostituição. Sempre que você vê essa referência à doutrina de Balaão ou dos nicolaítas, você vai olhar como sendo isso. Era um grupo de pessoas que adoravam aos imperadores e se prostituíam, sendo a falsa igreja ali presente dentro dessa cidade. O versículo 16 fala, arrepende-te, e se não, venho a ti, e sem demoras, contra eles pelejarei. Essa ideia de que se eles não se arrependessem, o próprio Jesus viria para lutar contra eles. O versículo 17 fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A ideia aqui do maná seria que aqueles que fossem fiéis a Deus, o Senhor os sustentaria, né? A ideia do maná é a mesma lá dos israelitas que saíram do Egito, foram em direção à Terra Prometida, e lá eles receberam o maná durante o deserto. Eles foram sustentados. Se essa igreja permanecesse fiel, Deus a sustentaria durante a perseguição. E a ideia da pedrinha branca, havia alguns contextos históricos que levam a gente a entender o significado dessa pedrinha branca. Na época, quando alguém era absolvido de alguma coisa diante do tribunal, eles recebiam uma pedra, e essa pedra branca significava a sua absolvição. E há também uma outra tradição que fala que, naquela época, as pessoas, quando iam convidar alguém para um casamento, eles pegavam uma pedra, escreviam o nome do convidado e entregavam para o convidado. E faz sentido aqui, porque é como se Deus estivesse fazendo um convite para que eles estivessem presentes nas bodas do Cordeiro, na festa de casamento da igreja com o Senhor. Então, é a ideia de salvação, de absolvição, de estar com o Senhor na eternidade. A próxima igreja é a igreja de Tiatira, dos versículos 18 a 29 do capítulo de número 2. A cidade de Tiatira era a cidade mais comercial entre as 7. Se Pérgamo era mais religiosa, a Tiatira era a mais comercial entre as 7. Lá existiam uma ideia de várias empresas, né? Não seria como as empresas de hoje, mas havia várias indústrias lá. O imperador forçava naquela cidade que existissem comércios ilícitos naquela região. Por ser muito comercial, então era comum ter comércios ilícitos. Quando você vai ler sobre Lídia, que comercializava tecidos lá na cidade de Filipos, ela era natural de Tiatira. Então, ela vem dessa tradição de indústrias voltadas para a confecção de roupas. No versículo de número 19, o texto fala bem assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Jesus descreve que essa igreja era uma igreja proativa, era uma igreja perseverante. Ela estava trabalhando, ela estava lutando, ela estava se envolvendo com o reino de Deus naquele local dificílimo para se manter a fé. O versículo 20 fala bem assim: tenho, porém, contra ti o tolerares a essa mulher, Jezabel. Jezabel aqui é uma referência à esposa de Acabe, lá no Antigo Testamento, que levou tanto Acabe como toda uma nação para a imoralidade. Ela matou os profetas de Deus, ela levantou ídolos para que fossem adorados. A idolatria era muito forte em Israel na época do governo de Acabe e de Jezabel. Ela seduziu então Acabe e levou ele a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. É essa referência que Deus está falando sobre a igreja. Está falando bem assim: olha, assim como Jezabel seduziu Acabe, Jezabel está seduzindo alguns cristãos aí. O mesmo estava acontecendo com eles. Essa cidade comercial que tem muito glamour e que estava seduzindo os cristãos da época, e estavam conseguindo.
No versículo de número 21, Jesus fala que deu-lhe tempo para que se arrependesse. Então, Jesus fala com essa igreja e avisa para ela se arrepender. No versículo de número 26, fala que ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E essa ideia de autoridade sobre as nações é uma referência de que a igreja estaria presente no juízo das nações. Se a igreja permanecesse fiel, ela estaria presente para julgar as nações, julgar os ímpios. O texto também fala que ele daria essa autoridade. E lá no finalzinho, no versículo de número 28, fala que assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Essa referência aqui da estrela da manhã pode ser vista como sendo a igreja tendo um novo olhar da vida, porque ela estaria recebendo a Cristo. É também essa visão da salvação. Lhe daria, né, a estrela da manhã. A estrela da manhã, em alguns momentos, é descrito como sendo a própria pessoa de Cristo. Então, essa ideia, se você permanecer fiel, você vai se encontrar com Cristo, você vai estar com Cristo, você vai estar com Deus. A ideia também de salvação. A próxima igreja aqui, já está no capítulo de número 3, é a igreja de Sardes. Essa cidade aqui era a cidade onde morava um homem muito famoso na época, muito rico, um homem chamado Creso. Aquela cidade havia sido destruída por um terremoto, ela passou por essa tragédia de ser destruída por um terremoto, mas ela foi reconstruída, retomou ali as suas atividades. Os seus moradores apreciavam muito as religiões de mistério e também o culto ao imperador. Você vai ver que a maioria das cidades tem isso, né? O texto também vai descrever que ela tem nome de que vive, porém ela está morta, né? Tens nome de que vives e estás morto. Deus está dizendo que essa igreja aqui, ela servia a Cristo, mas não vivia com Cristo. Ela estava morta. Era uma imagem do cemitério. Era uma igreja, mas tinha perdido a sua vitalidade, porque havia se esquecido, né, de Jesus. O versículo 4 fala que havia umas poucas pessoas que não se contaminaram. Então, havia muitos que se contaminaram e um pouquinho de pessoa que não se contaminou. Mas é interessante essa referência, porque em todos os lugares, seja no pior lugar do mundo, Deus tem um grupinho de pessoas que o adora de verdade, né? Haviam poucos que eram fiéis, mas eram poucos, mas tinha alguns que permaneceram fiéis. Então, essa ideia aqui, que eram poucas pessoas que se mantiveram fiéis. Você vê como era muito difícil ser cristão em Sardes. O versículo 5 fala ao vencedor, né? O vencedor será assim vestido de vestidura branca. Também a ideia da salvação, da glorificação, da pureza. Se a igreja permanecesse firme, fiel a Cristo, ela vestiria as roupas da salvação. Ela seria salva. A próxima igreja é a igreja de Filadélfia. Capítulo 3, versículo 7 ao 13. O texto vai mostrar para nós, né, sobre essa igreja de Filadélfia. Filadélfia era a cidade onde ela havia sido construída sobre solo vulcânico, e ela também acabou enfrentando um terremoto igual Sardes. Elas estavam próximas umas das outras, né? Uma distância ali de pelo menos uns 50 quilômetros. A cidade foi reconstruída e a igreja de Filadélfia era a mais nova que tinha na província. De tempo, era a igreja mais nova que tinha sido plantada, né? A igreja de Filadélfia. No versículo 7, na parte B, o texto fala bem assim:
Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. É uma ideia que dá autoridade. Deus está dizendo que quem está falando com ela era aquele que tinha autoridade para tudo, né? Em especial para abrir o reino de Deus, essa ideia de que Deus tem autoridade sobre todas as coisas. E é interessante que a igreja de Filadélfia não é descrito nenhum tipo de defeito, porque na continuação dos versículos você vai perceber que não fala do defeito dessa igreja, né? Diz que ela tem pouca força, no versículo de número 8, mas é uma descrição que era uma igreja fraca, porque ela não era tão imponente naquela região, era uma igreja simples, né? Uma igreja fraca, porém ela tinha um bom testemunho, ela testemunhava muito, e isso dava o seu poder. Então não estava na sua estrutura, aparentemente, mas estava no seu testemunho e na sua fidelidade. Versículo 12, o texto diz que faloei coluna no santuário do meu Deus, né? Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Essa ideia de que se eles permanecessem fiel, eles teriam a garantia que estariam, né, ali onde Deus habita, no santuário do meu Deus. Essa ideia de estabilidade, de estar estabelecido, de ter uma garantia. Coluna demonstra isso, segurança, garantia. E Deus, então, está mostrando isso para essa igreja. Versículo 12, já na parte finalzinha, fala que gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Essa descrição de posse, né? Se tem um nome, é porque pertence a alguém. E Deus está dizendo que essa igreja pertenceria, ela tem um sinal de que pertence a Deus e continuaria tendo, né? Esse pertencimento, se ela permanecesse fiel. A última igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 14 ao 22. A igreja de Laodiceia, ela estava numa cidade que ostentava ser o centro bancário da região. Era uma cidade muito, muito rica, muito poderosa. Ela possuía uma famosa escola de medicina na época. Ela também tinha uma atração turística, porque ela tinha algumas fontes termais, de águas quentes, né? Termais significa isso, onde as pessoas iam para lá para poder tomar banho. Era uma cidade turística e bastante requisitada na época. Tinha muitas fábricas de colírio e fábricas de roupas. E ela era, então, admirada por seus trabalhos artesanais. É engraçado que Deus usa exatamente o poder econômico dessa cidade para falar algumas coisas para a igreja de Laodiceia. Porque o texto fala bem assim no versículo de número 5, do versículo de número 15, aliás. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, né? E aí o Senhor Jesus fala que tinha nojo dessa igreja por conta disso. Infelizmente, essa descrição, né? Laodiceia, por estar estabelecida num local muito rico, e também a ideia das fontes termais, a tradição diz que havia um aqueduto que vinha lá de Herápolis, uma cidade próxima. Na verdade, não era tão próxima, né? Mas tinha um aqueduto que vinha dessa cidade. E de Herápolis, essa água vinha descendo e ela jorrava. Era uma água mineral e era uma água sulfurosa, que significa uma água muito quente, que saía das terras de Herápolis. E ela vinha descendo e chegava em Laodiceia. Então, imagina aí uma espécie de um rio, uma corrente de água, algo que chega em uma outra cidade. Lá em Herápolis era uma fonte quente, mas quando chega em Laodiceia é morna. E aí, Laodiceia era famosa por essas
essas águas termais. Só que essas águas eram boas para banho, não era boa para se tomar essa água. E Jesus usa esse exemplo e fala bem assim, olha, porque você não é quente, você não é fria, você é morno, essa igreja é morna, eu vou te vomitar da minha boca. E a gente vê aqui, então, Jesus descrevendo que essa igreja, infelizmente, ela havia perdido completamente a sua direção de Deus, o seu temor a Deus. Em Laodiceia havia cerca de 7.500 judeus, mas você não vê nenhuma menção de oposição ou de perseguição à igreja. Se você for ler os versículos 14 a 22, não tem oposição a essa igreja. Então, é uma descrição de que essa igreja, infelizmente, ela parou de ter o seu significado bíblico. Ela não fazia diferença alguma. Ela havia se misturado com tudo. Você não vê o texto falando dos nicolaítas, nem da doutrina de Jezabel, de Balaão, porque parece que a igreja de Laodiceia havia se misturado tanto que ela havia perdido ali a sua referência. Então, é descrita como essa igreja morna. No versículo 19, diz assim, eu repreendo, disciplina quantos amo. Você pois zeloso e arrepende-te. Jesus faz um convite para essa igreja e diz que ele disciplina e ele ama também. Né? Então, a disciplina de Deus, ela vem porque Deus ama. E essa igreja, então, foi repreendida para que ela voltasse a ser avivada. Né? Havia um orgulho por estar numa cidade muito poderosa, mas, ao mesmo tempo, ela havia perdido o seu fervor espiritual e Deus, então, vem e fala com ela para que ela se arrependesse. Então, essas foram as 7 igrejas do Apocalipse, apresentada aí para os irmãos. Trago para vocês aqui algumas lições, bem rapidinho aqui, para nós. Que Cristo, ele vê todas as nossas qualidades e os nossos defeitos. Deus, ele consegue ver quando nós estamos se esfriando, Deus consegue ver quando a gente passa por perseguição, quando a igreja é atingida por alguma heresia, por alguma imoralidade, por orgulho, por arrogância. Só que, ao mesmo tempo que Cristo vê os defeitos e as qualidades, diante das enfermidades que a igreja enfrenta, Cristo é o remédio. Veja que Cristo é apresentado como o remédio para essas igrejas. Para quem havia perdido o primeiro amor, Jesus se apresentou como remédio. Para Esmirna, que havia passado pelo sofrimento, Jesus era o alento para aquela igreja. Para Pérgamo, que estava perdendo o senso da verdade, Jesus era essa palavra poderosa. Para Tiatira, que estava sofrendo com a impureza e a imoralidade, Jesus era a solução para aquela igreja. E para a igreja de Sardes, que estava morta, estava morrendo, Jesus está falando que ele era a vida para aquela igreja. Para a igreja de Filadélfia, que estava fraca, Jesus se apresenta como aquele que tem poder, que renova as nossas forças. E para a igreja de Laodiceia, que havia perdido o fervor espiritual, Jesus vem com uma palavra de renovação espiritual.